que vale a pena a gente fazer uma pausa aqui e você explicar um pouquinho, então, o que é o ecossistema, qual que é a diferença da empresa tradicional para o ecossistema, porque, de novo, acho que talvez você esteja numa fronteira que as pessoas não estão enxergando ainda, né? Então, conta um pouquinho aí o que é um ecossistema para você. O que é um formato tradicional de trabalho hoje em dia, né, Juliano? Assim como a minha esposa trabalha, a maior parte dos meus amigos. E esse speech não é um speech contra o trabalho tradicional, contra eu não rasguei minha CLT, eu não queimei minha CLT, eu não sou nada disso. Eu acho que Uhum, o empreendedorismo não é o melhor caminho para todo mundo, não é uhum, para todo mundo, assim como o mercado de trabalho não é para todo mundo e não é o melhor sim. para todo mundo. Mas, para a minha vida e para o que eu queria buscar de estilo de vida, de qualidade de vida, de modelo de negócio, né, fez muito sentido. Então, a consultoria já era um formato. Eu, quando saí do meu último emprego, quando eu fiquei desempregado, eu já comecei a trabalhar por ecossistema. E o que era Uhum, isso? Então, eu dava aula em 3 empresas de treinamentos e de MBAs e tudo mais. Eu fui fazer mentoria com startups, eu inventei um uhum, produto que era mentoria para empreendedores, fui fazer mentoria com profissionais e com líderes. Criei o podcast Virando a Chave. Dentro do podcast uhum, Virando a Chave, eu criei uma loja de camisetas em parceria com a Reserva. Então, isso, de certa forma, é trabalhar em ecossistema. Eu não uhum, estou trabalhando só para uma marca, para uma empresa, num cargo só. Então, eu tenho a capacidade de cumprir diversos papéis diferentes em organizações diferentes, uhum, conectado de uma forma sem nenhum vínculo mais profundo, a não ser que eu queira criar. Então, eu trabalho uhum, já em ecossistema desde 2016. Então, está fazendo uhum, 7 anos que eu já trabalho dessa forma. E quando eu fui fundar a Beta Lab, e no tamanho que a gente está também, porque eu não sei se uma KPMG, uma Accenture, uma Ambev vai conseguir ser um dia um ecossistema. Mas eu também uhum, não sei se um dia a gente vai ter empresas tão grandes assim, ou se ao invés da gente ter uma empresa muito grande, a gente vai ter 100 ecossistemas que uhum, conseguem trabalhar mutuamente e talvez, na minha visão, seja algo mais equilibrado em termos econômicos para a sociedade e tudo mais. Então, trabalhar por ecossistema, como é que a gente funciona hoje na Beta Lab? A Beta Lab não tem funcionários fixos, mas eu uhum, tenho várias pessoas conectadas nesse ecossistema. Eu tenho, por exemplo, 30 professores desenvolvidos e homologados dentro do nosso sistema que trabalham em projetos junto com a gente. Eu tenho uhum, empresas de realidade virtual e gamificação. Eu tenho uma uhum, produtora de vídeo. A Voz e Conteúdo é a nossa parceira para, se tiver algum projeto de podcast, eles ajudarem a gente a produzir isso com caráter educativo para as empresas. uhum, Então, a gente vai conectando peças fundamentais dentro desse ecossistema e a gente entende a dor das empresas. Hoje a gente tem muito orgulho, a gente atende 25 das maiores empresas do Brasil, muitas multinacionais, como alguns players que eu comentei com você aqui, e a uhum, gente trabalha 100% num ecossistema. E para a empresa, para o nosso cliente, não muda muita coisa, porque a gente tem um alinhamento tão grande, a gente se fala tanto com essa equipe multidisciplinar, e existe um alinhamento de projeto, de cultura, para eles fazerem parte do ecossistema tão grande, que para o meu cliente final, ele nem percebe, às vezes, que isso é um ecossistema, porque é uma entrega, uhum. já está muito azeitado, já está muito alinhado. Então, é uma entrega muito consistente de um projeto multidisciplinar. Só que se eu fosse ter dentro de casa uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, um casting de atores, uma empresa de realidade virtual, Uhum. eu talvez tornaria o meu negócio inviável, ou tão caro, Sim, com uma margem tão baixa, que não faria sentido para a gente como o ecossistema funcionar. Disso para uma DAO é um passo, mas a gente ainda está no formato ecossistema. entendi. Marcelo, eu quero entrar um pouco no detalhe da Beta Lab, já que você começou a contar, mas acho que antes, se você não se importar, né, eu queria voltar naquele momento que você falou, né, pô, entrei numa sala, achei que ia ser promovido, recebi uma carta diferente, né? Cara, assim, como é que, né, por ter sido surpresa, acho que você não estava preparado, né? Assim, não, acho que você não teve as indicações da empresa, etc. Cara, daquele momento, depois daquele momento, né, como é que você se organizou mentalmente, né? Tinha uma clareza que assim, não, então agora daqui para frente, cansei do mundo corporativo, vou tentar empreender, ou você foi tentando fazer as duas coisas, tentando achar, né, continuar no CLT enquanto você empreendia, até ver qual dava certo primeiro, né? Como é que foi né, acho que foi aquele momento cinza, né, para se estabilizar, né, deve ter sido de um aprendizado muito grande. Queria que você compartilhasse com a gente. Boa. Juliano, eu já tinha pensado há uns 2 anos antes de acontecer que talvez o meu prazo no mundo corporativo tradicional, como o CLT, ele estava Uhum, vencendo.
Quando você começa a não se adaptar muito nos lugares, porque você se torna muito crítico com as coisas e porque você vê oportunidades de melhoria e que, pô, tá bom, daqui, eu sei fazer, deixa eu implementar. Não, não, mas peraí, porque agora tem que submeter o projeto a um board, porque, cara, quando eu vi que isso não fazia mais sentido como modelo de negócio, eu passei a deixar de acreditar, eu já não conseguia ter mais o mesmo tesão que eu tinha antes. Então, já começou um pouco antes isso, né? Tá. E aí isso culminou com... E eu precisava, na verdade, o que me faltava de verdade, assumindo aqui com a maior vulnerabilidade do mundo, me faltava coragem. Porque eu tinha um filho pequeno, eu não sou de família rica, eu não tinha um patrimônio construído muito grande, né? Eu tinha um patrimônio e tal, longe de mim desconhecer os privilégios que eu tenho e que eu tinha. Mas 20 anos de CLT te traz uma casca que você enxerga esse mundo de uma forma muito particular e parece que não existe vida fora. Quando essa casca quebrou, a primeira instinto de sobrevivência, né, a luta ou fuga, né, foi, cara, será que eu volto pro mercado? E eu fui, eu sempre atendi telefone de headhunter, sempre fui conversar, tive propostas, mas eu resolvi não ceder à tentação, porque eu falei, cara, eu ainda tenho alguma coisa que eu guardei aqui, um patrimônio que dá para eu queimar, e eu acho que eu consigo ir sozinho. Eu acho que sozinho eu digo, né? Eu acho que eu consigo ir sem uma empresa, eu acho que eu consigo empreender. Se eu fizer, me dedicar, ter o mesmo conhecimento, aplicar o meu conhecimento, customer centricity na veia, customer centric, olhar o cliente, tudo aquilo que todo mundo sabe e nem todo mundo pratica. Eu falei, se eu fizer isso, não tem chance de dar errado. Porque ao longo da minha trajetória de 20 anos, eu tive a oportunidade de conhecer, por ser da área comercial durante muito tempo, eu tive a oportunidade de sentar em mesas de negociação de CEO de multinacionais que fatura 200 bilhões de dólares por ano, até sentar num boteco que o cara era milionário, mas o cara não tinha estudo nenhum, mas o cara tinha uma visão de negócio. Então, para mim, a minha carreira foi um grande momento de estudo e aprendizado que eu falei, cara, não é possível que eu não consiga fazer. Então, isso me deu uma confiança muito grande de tentar. Mas, ao mesmo tempo, para você arrumar a tua casa quando está muito bagunçada, tu precisa bagunçar mais ainda, colocar tudo no chão e depois voltar a colocar na prateleira. Então, no começo, foi um momento muito cinza, cara. Foi um momento muito... E aí? E se não der certo? E aí eu percebi, cara, que eu estava perdendo muita energia e muito tempo e muito foco pensando no que poderia dar errado. Eu acho que a gente tem uma capacidade de realização, nós, seres humanos, muito grande. O que falta é a gente conseguir mentalizar e focar nisso e acreditar no nosso potencial, sabe? E a partir do momento que eu desbloqueei isso, cara, não tem nada que te impede. Resumidamente, foi isso que aconteceu.